Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Art Hacks. Eu sou Marcos Torres, o host desse programa. Meu convidado de hoje é o Catan Walker. O Catan é atualmente artista de Visual Development e professor nos mercados de publicidade, animação e jogos. Nessa entrevista, além de falarmos sobre o trabalho do Catan, também entramos em tópicos interessantes como inteligência artificial, práticas de mercado e dificuldades da vida como artista digital. Espero que vocês gostem desse papo, galera. Fiquem aí com mais essa entrevista. Catan, é um prazer te ter aqui, cara. Eu devo ter dado uma introduçãozinha sobre a tua pessoa aqui no podcast, mas eu sempre gosto que o entrevistado fale um pouco sobre si. Então, se tu puder te introduzir pra galera. Irado. Não, primeiro, obrigado por me convidar, Marcos. Eu tô achando muito massa a iniciativa. Eu acho que é importante pra caralho ter esse tipo de coisa no Brasil, até porque a gente tem pouco conteúdo de arte, né? Comparado Uhum. com a gringa. Então, quanto mais informação a gente puder espalhar sobre a indústria, sobre o dia a dia, sobre, sei lá, até mesmo como que as pessoas chegaram onde elas estão e o caminho que percorreram, sempre dá uma inspirada, né? Sim. E ajuda a achar um caminho. Sobre mim. Cara, vamos lá. Eu tô. Essa brincadeira já tem quase 10 anos. Bom, quase Uhum. 9 anos ano que vem já. Comecei ali em 2015. Comecei trabalhando com um estúdio pequeno de publicidade, fazendo personagem e tudo mais. E um tempinho depois eu comecei a trabalhar com concept pra filme ali. é, Junto com a Split. Só acho que uns Uhum. 6 meses depois. Eu não tenho nenhuma daquelas histórias românticas, sabe? De tipo, era meu sonho desenhar quando criança e coisas se tornaram realidade. Na verdade, a coisa é bem mais simples. Eu tava com preguiça de estudar pro vestibular e eu achei que desenhar era mais fácil. Olha que ideia de maluco, né? Ué. Mas é que depois que você começa a estudar e você vê o quanto de camada tem pra aprender com arte, aí você fala, opa, acho que se pá não é tão simples quanto eu achava. Ah, com certeza. Mas enfim, e aí é isso. Aí eu decidi começar a trabalhar com arte, fiquei internado em casa estudando desenho. Um tempo depois eu arrumei esse trabalho que eu falei. Fui pra Split, aí eu fiquei na Split um ano e acho que foi 1 ano e 8 meses. E depois eu fui chamado pra trabalhar em Star Wars na Beardo, por Uhum. indicação de uma amiga de trabalho na época chamada Michelle. Aí eu fui pra Beardo e logo em seguida o que que aconteceu depois? Nossa, tô ficando velho, mano. Quer Fui que eu pra te Beardo. ajude Ah, aqui? é verdade. Eu fui Sim. pra, eu fui pra Beardo tipo assim, eu fui pra Beardo, fiquei lá, fiquei trabalhando 6 meses em Star Wars. Aí passou um tempinho, eu fui pro THU. Tô Uhum. resumindo muito a história, tá? É, eu ia Mas aí o dizer, tu não THU precisa mudou minha. resumir, cara. Tu pode tomar o teu tempo, porque aqui é o teu lugar pra contar a tua história. Ah, massa. Massa. Mas enfim, fiquei na Beardo, aí fiquei trabalhando em Star Wars e foi, tipo assim, extremamente irado, porque eu fiquei responsável por fazer as naves lá, sabe? Uhum. Da animação, e, cara, foi uma experiência muito foda, assim, porque, nossa, tipo, eu tava. Eu tava, assim, tava começando a ficar bom em desenhar em perspectiva, e eu peguei um trabalho que misturava perspectiva com ter que desenhar por cima de 3D, resolver coisa por cima de 3D. E ali acho que foi o primeiro clique, assim, que eu tomei, sabe? De tipo assim, caraca, o 3D tem uma importância louca nisso aqui. E Uhum. aí, depois que eu terminei esse trabalho na Birdo, eu voltei pra Split pra trabalhar num curta de animação lá. E quando terminou esse, esse curta, eu já, tipo assim, eu tava fazendo esse curta e já tava freelando pra alguns lugares, sabe? Sim. Tudo isso meio na cara de pau. Tudo que eu tô falando aqui sempre foi, tipo, mandando e-mail pras pessoas. Por exemplo, o primeiro trabalho que eu falei lá no início foi, tipo assim, tava no Facebook, na época do Iconic, se eu não me engano. E Sim. aí aí eu vi que um cara, tipo assim, ele tinha um estúdio e o Diego Lousa, o nome dele. Ele Uhum. tinha um estúdio dele, aí eu no chat do Facebook assim, eu mandei mensagem pra ele. Falando, eu faço uns personagens aqui.
E eu vi que tem vaga no estúdio, é, tem como ir aí, tem como trabalhar. Foi bem informal, assim. E aí, pra minha surpresa, ele falou assim, ah, tem. E aí, pô, caraca, era umas 2 horas, 1 hora e 40 de trem da minha casa. Sou de São Paulo, né? Uhum. Criado ali na Zona Oeste, em Carapicuíba, cara, atravessava a cidade quase 2 horas pra chegar lá. E, enfim, aí muito doido, porque, enfim, tava fazendo os freelas ali, tava com a Split, em paralelo tava trabalhando em um outro filme, então acho que isso é uma outra parada, assim, eu sempre fiquei trabalhando muitas horas durante muito tempo, desde o início da minha carreira, sabe? Lá no primeiro Uhum. estúdio, tipo, eu chegava no estúdio, acho que tinha que chegar 10 ou 11 horas, e aí quando eu chegava em casa ali 7, 8 da noite, eu pegava aquele resto de fim de noite ali e estudava até 2, 3 da manhã, sabe? Pra Sim. acordar cedo no outro dia e ciclos, assim. E não foi diferente. Quando eu fui pra Split fazer esse curta, era a mesma coisa, assim. Eu tava no curta da Split, tava fazendo um filme com a galera da Vilcine, eu tava fazendo os cenários de lá, e, e estudando. Era uma doideira, assim. E aí no fim desse ano, acho que foi que 15, acho que foi 2019. Aí no fim de 2019 eu já tinha participado de um monte de coisa. Aí eu fiquei sabendo do THU. Aí eu fiquei sabendo do THU e, nossa, foi muito life-changing, assim, porque eu nunca tinha pisado, tipo, eu nunca tinha pego um avião na minha vida, saca? E Foi aí foi a direto primeira pra vez que eu fora do peguei. país. Sacou? Tipo, foi uma doideira, cara. Porque, assim, na verdade, a primeira coisa foi pisar no Rio, aí foi Rio-São Paulo, depois Rio-Itália. Sim. Cara, foi uma doideira. Enfim, aí eu fui lá pro THU de 2019, que ocorreu em Malta. E ali foi, nossa, foi doideira, porque eu participei daquelas entrevistas que tem nos primeiros dias de evento, Uhum. e aí no primeiro dia, nos primeiros dias, assim, você já vê que o nível é muito alto lá fora. Você Sim. vê que, tipo assim, os caras graduando são um nível absurdo. E aí foi o primeiro choque de realidade que eu tomei de verdade, assim, em relação à arte. Antes Isso. eu achava que era difícil, mas não sabia como era difícil, sabe? Mas isso tu E acha high que quality, assim, no trampo. foi. Tu acha que isso foi, tipo, de estimulante? Estimulante? Como é que tu vê esse tipo de experiência, assim? Foi assustador? Não sei. Cara, foi assustador. Mas eu não acho que me desestimulou, porque assim, as coisas estavam indo bem, sabe? Mas Uhum. eu vi que, assim, pra entrar num estúdio grande, eu ia ter que trabalhar o triplo, o dobro, muito mais. Muito, muito mais pra chegar. Eu lembro porque eu fui fazer uma entrevista, eu fiz uma entrevista com a Disney lá. E Uhum. aí eles olharam meu portfólio assim, acharam legal os desenhos e tal, só que eles falaram assim, ah, mas não é assim que faz portfólio, sabe? Basicamente foi o que eles falaram. Aí um portfólio ideal é esse. Aí eles mostraram um artista lá, que eu não sei falar o nome dele, mas acho que é Medard Svand, eu não vou saber pronunciar. Eu não sei qual Hoje é ele é também. production designer lá. Não, o Uhum. cara é absurdo, assim. E aí, tipo, a arte dele, assim, o portfólio dele de entrada na Disney, eu acho que eu não. Acho que hoje, quase depois de quase 10 anos fazendo isso, meu portfólio não chega no que ele era júnior na Disney, sabe? Sim. Era bizarro, pô. Eu falei, que isso, cara? Como assim? Aí, esse foi um choque que eu falei, caraca, tá. Eu vou precisar estudar muito mais. Aqui eu não vou ter chance nenhuma. Mas aí, bom, o evento tem 7 dias, aí eu conheci uma galera lá, fiz um monte de amizade. Foi muito louco, porque também foi a primeira vez que eu falei inglês com outras pessoas. Foi... Aconteceu várias coisas nessa viagem que mudaram minha vida de várias formas. Uhum. Mas aí passou, eu fiquei um tempo fora, e aí quando eu voltei pro Brasil, eu já voltei com uma cabeça totalmente diferente, sabe? Uma perspectiva diferente de carreira, acho que o maior aprendizado disso tudo foi saber me colocar onde eu tô, assim. Saber Uhum. enxergar tipo, o quão bom meu trampo tá e o quanto eu preciso evoluir e saber que, cara, tem gente muito melhor, mas assim, muito melhor que eu, então eu vou precisar estudar de verdade, sabe? Mas Sim. nunca foi uma parada que me desmotivou, não. Eu acho que, sei lá, motiva de certa forma, né? Porque quando você vê que as coisas são possíveis, né? Principalmente na internet, que os caras postam antes e depois e tal, então nunca foi um problema, mas só foi um choque mesmo de caraca, como eu tô distante do sonho, sabe? Sim, sim.
E aí, esse tipo pô, de coisa é difícil, né? Tipo, eu digo, tem muita gente que olha e vê que a escada é muito comprida e, sei lá, larga uhum, fora, né? é real, é real. Mas, não, não foi o caso, eu acho que me motivou bastante. E aí passou. Quando passou isso, eu voltei pro Brasil, fiquei estudando. Pra caramba, continuei trabalhando, fazendo freela pra publicidade e sempre com foco pra desenho pra animação, sabe? O Uhum, trabalho sempre foi voltado pra. Nunca tentei fazer alguma coisa muito diferente disso. Acho que mais recentemente, talvez, que eu tenha mudado, tenha ido um pouquinho mais pra game. Mas o foco sempre foi tentar trabalhar com animação. E aí começou a pintar muito trabalho de publicidade, especificamente de animação pra publicidade, isso é uma outra parada, né? uhum, Quando a gente fala publicidade, tem gente que vira a cara, assim, que torce um pouco o nariz. Mas sempre foi animação pra publicidade que me interessou e que até saber fazer, assim. Era legal porque como eu tava estudando muito processo na gringa, né? Tipo, depois que eu fui pro THU, eu fui, me joguei de cabeça, assim. E aí eu comecei a ler bastante e principalmente ver muito como que eram os processos lá fora, né? Porque quando eu cheguei lá e os caras mostraram pra mim que existe um jeito de fazer portfólio, existe um jeito de fazer as coisas, eu acho que foi um toque muito doido de, caraca, peraí, eu vou preciso começar a estudar para ver como as coisas funcionam. E aí foi muito legal, porque estudando essas coisas eu começava a trazer pro meu processo dentro dos filmes de publicidade, sabe? sim. Porque até então, tudo que eu falei antes era eu trabalhava muito com filme 2D. E aí quando eu voltei do THU, até um pouco antes até, mas eu comecei a conseguir pegar mais, sabe, projetos que eu fazia o concept e esse concept virava uma peça 3D. Essa era a meta desde o início. Sim. É, E aí, esses processos que eu estudava de fora, eu conseguia aplicar dentro do processo de publicidade. Isso foi muito massa, sabe? Porque eu não tava lá, mas eu sentia que tava, sabe, o gostinho de trabalhar com filme. Uhum. E ficou, cara. E já tem um tempinho já que eu trabalho com filme pra publicidade. É... Ao passar dos anos, é claro que os filmes e a responsabilidade vai ficando maior, né? Eu acabei focando muito em cenário. Então, putz, tive várias oportunidades de trabalhar em várias coisas super legais. é, Voltadas assim para fazer concept para filme 3D. E os valores mudaram bastante também ao passar dos anos, né? Eu acho que a primeira vez que eu saio para fora do país e pro ano passado, por exemplo, que eu saí de novo e fui morar fora, mas antes eu tinha um sonho muito doido de trabalhar em um estúdio, sabe? Ah, meu Sim. sonho é trabalhar na Pixar, meu sonho é trabalhar na Disney. E aí eu acho que com o passar dos anos eu fui mudando totalmente minha cabeça e eu fui começando a me apaixonar mais pelo processo de ser. Era mais importante ser um bom artista do que de fato conseguir um trabalho específico, sabe? E Sim. isso facilitou bastante as coisas ao passar dos anos. Assim, minha cabeça hoje é bem mais tranquila em relação a isso. E aí, por Uhum. consequência, acho que trabalhos melhores começaram a vir, sabe? É... Porque eu acho que eu tava tão preocupado com o meu próprio trabalho, sem ficar me comparando, de uma maneira tóxica, né? Sim. E as coisas começaram a fluir mais. Pô, legal isso que tu falou, cara, porque acho que tem muita gente que ainda tem muito essa visão de, eu vou trabalhar na empresa X ou tal, e daí quando eu chegar lá, eu cheguei, sabe? Cheguei em algum lugar na vida. E muitas vezes não é assim que funciona, e tu pergunta até mesmo para os artistas aqui do Brasil que trabalharam, enfim, não vou citar uma empresa específica, mas tu entende onde é que eu quero chegar com isso. Muitas vezes eles vão Aham. te dizer, cara, trabalhar ali não foi a melhor experiência da minha vida, ou não foi o auge da minha carreira, ou não é tudo isso, sabe? É muito mais uma glamorização que o pessoal bota em cima de uma imagem que é projetada pelos produtos, enfim, pela maneira como aquela empresa se vende, certo? Não, concordo. Concordo, acho que também a gente vai ficando mais velho e percebe que trabalho é trabalho, né, cara? Uhum. Vai ser trabalho, trabalhar na Pixar do mesmo jeito que vai ser pra trabalhar no estúdio menor, assim. Acho por isso que os valores mudam nesse sentido, porque você começa a dar valor a outras coisas, né? Não ao título de estar trabalhando naquele lugar, mas acho que mais a olha o que eu já consigo fazer com o meu trabalho, as coisas que eu consegui alcançar, tipo, focando no meu próprio aprendizado. Acho que essas coisas começam a tomar mais valor com o tempo. E também é muito efêmero isso, né? Porque quando tu pensa, por exemplo, qual é o nome daquele estúdio? Acho que é Blue Sky que fechou? Uhum, esse mesmo.
É, pô, então imagina, a Blue Sky, que era um estúdio que, tipo, tinha tudo pra continuar existindo, a full, fechou. E imagina que tinha várias pessoas que pensavam, ah, um dia eu vou trabalhar na Blue Sky, não sei o quê, e daí o estúdio fecha, Nossa, sabe? E daí, sim. como é que fica o sonho dessa galera, sabe? Tipo, eu fico pensando às vezes. A indústria, ela é indústria, né? É business Uhum. total, assim. O dinheiro move as decisões, não, nunca é arte, né? Então, não sei, talvez é bom colocar um pouquinho o pé no chão nesse sentido pra acabar não tendo umas decepções assim, né? Sim, não, total. É isso que tu falou, tipo, poxa, focar na tua carreira, em ti enquanto profissional, e não necessariamente numa meta de, ah, vou trabalhar numa empresa, tal, não sei o quê, vou fazer tantos mil, porque essas coisas elas são muito efêmeras, elas são muito movediças, assim, de certa maneira, e não é uma coisa que tu vai carregar contigo, sabe? Tipo, a empresa não é tua, digamos assim, né? E, Nossa, cara, real. aproveitando até, falando da tua experiência, o que é que tu achou assim mais interessante nesse tempo assim de ter trabalhado? Foi com animação para publicidade, animação para série, para filme, para e jogos assim? Qual deles tu achou mais interessante ou se tu achou todos, enfim? Pode comentar sobre isso? Cara, eu acho que a parte mais legal, e na verdade acho que isso é uma coisa que eu acabei me tocando, na real. É que eu nunca fiquei diferenciando muito se é jogo, se é animação, se é. Acho que teve um momento ali. Eu gosto de falar que esse momento é bem depois do THU. Porque assim, minha inspiração sempre foi o Corey Lofts, né? Pelo menos no Uhum. início de carreira era muito ele. E eu via que ele fazia tudo. Assim, ele fazia personagem, fazia cenário, fazia prop, tudo que você desse na mão dele, ele fazia se tornar alguma coisa legal. E eu acho que isso mudou muito a minha cabeça, porque eu não fico muito diferenciando, sabe? Se eu tô trabalhando pra um jogo ou pra uma animação, eu prefiro só focar na parte de design. Então, pra mim, acho que a parte mais legal é resolver problema. Então, se eu tô Uhum. resolvendo o problema de uma animação, é tão legal quanto resolver de um jogo, sabe? Eu vou estar fazendo o cenário da mesma forma, eu vou estar projetando as coisas da mesma forma. E então eu não consigo fazer muito essa diferenciação do que é mais legal. Eu Sim. consigo diferenciar, sei lá, o que dá, às vezes dá mais trabalho. Às vezes trabalhar para projetos maiores, né, projetos a longo prazo, manda mais esforço mental do que para publicidade. Uhum. Publicidade às vezes é muito tipo assim, cara, você tem uma semana para produzir tudo, sabe? Uma, 2 semanas explodindo. Então você não vai pegar o melhor design que você podia pegar, sabe? Você não vai fazer, e não tem como. É claro, né? Às vezes sai uma peça ou outra que você fala, putz, mandei benzaço nessa, tipo, consegui resolver o trabalho muito rápido. Sai uma peça super legal. Mas grande parte das vezes é esse exercício de conseguir resolver os problemas rápido e não necessariamente você vai ter as melhores soluções. Sim. Então, acho que essa é a única coisa assim que dá pra diferenciar, sabe? É, com certeza. Eu acho que o ciclo de projeto, quando se trata de animação, jogos, publicidade, ele é muito diferente, né? Quando tu pega publicidade, o ciclo às vezes é semanas, meses. Quando tu pega animação, é tipo meses, ano. E quando tu pega jogos, às vezes é anos. Então, tipo, é diferente. Exato. Tipo, quando eu tava trabalhando na Split, naquele filme, o filme chama Tito e os Pássaros. Uhum. Eu fiquei 1 ano e 8 meses na produção, e aí eu fiz layout, fiz background, fiz até um pouco de storyboard na época. Enfim, fiz um pouco de tudo. Eu senti que eu prefiro trabalhar com publicidade, ou pitching, ou alguma coisa que eu não precise também ficar muito tempo em cima do projeto. Porque eu acho que como eu trabalhei muito tempo com publicidade, eu acostumei com esse lance de, cara, é sempre um estilo novo, é sempre uma proposta diferente, uma ideia diferente. Então, se eu ficar muito tempo numa coisa só, talvez eu fique um pouco enjoado, sabe? Eu Uhum. não acho que eu sou tão produtivo quanto eu sou numa produção que eu possa ir um pouco. Eu tenho que jogar várias ideias e sair, sabe? Sim. É, isso fecha muito com o perfil, assim, sobre. Até se a pessoa consegue ser mais generalista em questão de estilo, em questão de temática, assim, isso vai fechar muito com alguns tipos de artistas, assim. Eu noto que quando o cara quer ser um estilo muito fixo, uma temática muito fixa, geralmente ele vai fechar muito mais com jogos, por exemplo. Sim. Mas é uma coisa que você acaba testando, né? Eu acho que muito das coisas que às vezes eu falava que não gostava, ou que eu não queria. A real é que muitas das vezes eu não sabia fazer, sabe? Eu acho que tudo que Sim. a gente sabe fazer um pouquinho começa a ficar legal. Tipo, quando você não sabe desenhar cenário, e aí você fica evitando, 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 até que um dia você
resolve sentar e aprender perspectiva, e aí você descobre que fazer próprio é mó legal. Não é Sim. que fazer próprio é legal. O ato de desenhar é muito legal. Você só não sabia fazer, sabe? Só não saiu alguma coisa que te agradava. Bom, pelo menos é assim que eu vejo, né? Não, mas é interessante tu falar isso porque eu te considero um cara bem generalista e bem completo, assim, nesse sentido, sabe? Tu consegue fazer bem personagem, consegue fazer bem cenário, consegue fazer bem próprio, assim. Então, é uma coisa até legal ouvir de ti nesse sentido. Eu acho que só por não fazer essa diferenciação, sabe? Não ficar limitando o processo e só falar, cara, como que faz isso? Eu não sei fazer, vou buscar como fazer. Não ficar, tipo, pensando, não curto fazer. Porque muito foi desse clique mesmo. De antes eu não sabia fazer coisa X e falava que não curtia, e eu vi que eu comecei a gostar. Eu falei, cara, eu acho que o problema na real, sou eu, saca? Mas é muito pessoal isso, né? Vai muito. Esse é o lance da arte. Apesar de todo mundo passar pelas mesmas coisas, ter o mesmo tipo de problema, tem algumas particularidades, assim, que só dá pra falar por você mesmo, né? É, sim, daí é muito da experiência e das oportunidades que aparecem, né? Muitas vezes a pessoa não teve uma oportunidade de fazer ou trabalhar com aquela coisa, fica difícil, né, dizer. Mas ao mesmo tempo a gente pode buscar por conta própria, né? O estudo tá aí pra ir, né? E Uhum. até aproveitando, falando disso, tu comentou do Corey Lofts, eu queria entender mais ou menos assim, quem é que tu considera tuas referências, assim, mentores, pessoas que te deram inspiração ao longo desses anos, assim, se tu puder buscar lá de trás, lá quando tu era, enfim, um piazinho. Cara, o Luzi, Carlos Luzi, ele foi meu professor. Tipo assim, eu peguei aquele trabalho com publicidade, chamando o cara no Facebook. Uhum, Mas é muito engraçado, porque quando eu entrei no estúdio dele, eu não sabia desenhar perspectiva, mano. Tipo, eu sabia zero perspectiva. uhum, E eu não tinha grana, né? Eu vim de uma realidade bem esquisita, assim. Então eu não tinha grana pra nada. E aí eu comecei a ganhar um saláriozinho ok na época. E aí eu tive chance de pagar um curso, e aí eu fui fazer o curso do Luzi. Eu acho que tava na segunda turma da ICS, assim, cara. Foi uma das primeiras turmas que eu peguei. E aí o Luzi foi meu mentor. Fui fazer Drawing Fundamentals com ele. E, caraca, uhum, só não tenho o que falar, assim, né? O Luzi, ele é genial, cara. E ele foi minha inspiração durante muito tempo, assim, em vários sentidos. uhum, E aprendi pra caralho com ele, né? Eu acho ele incrível até hoje. Mas eu sempre. Lá na ICS, eu acabei trabalhando na ICS um tempo depois, né? Eu conheci o Paulo Ignes também, que também era uma inspiração muito forte. E, e ele sempre falava de uma coisa que eu acho boa até hoje, que era limitar as referências, sabe? uhum. Pegar só os caras muito, muito fodas da antiga e aprender com eles, porque não tem como reinventar a roda, saca? Não é, obviamente, ele não falava com essas palavras, mas eu entendo hoje dessa forma. Então eu sempre fiquei ali entre, tipo, Carlos Luz e Paulo Ignes, aí põe aí Mute Call. ah, Corey Lofts, tu falou é, também. eu tô tentando lembrar o nome do cara, acho que é Paul. É Paul alguma coisa, eu esqueci o nome dele. Também é da Disney, então, tipo assim, minhas referências sempre ficaram ali no campo Disney, sabe? Durante muito, muito Uhum, tempo no campo Disney, tanto de design pra personagem quanto pra cenário. Então eu sempre fiquei muito limitado a esses caras. Mas o Luzi com certeza foi a maior inspiração, cara, porque ele foi meu professor, né? Acho que tem uma parada afetiva também de, pô, depois que eu terminei o curso do Luzi, muita coisa mudou, sabe? Eu saí de uhum, lá com um desenho muito mais sólido, aprendi muita coisa que eu aprendi no curso do Luzi, quando eu fui trabalhar em Star Wars mais pra frente, me salvou demais. Então, com certeza, eu posso colocar o Luzi como inspiração, assim, da vida, além do mais pela persona do Luzi, né? O Luzi é um cara muito esforçado, eu não vou falar por ele aqui, né, mas a história do Luzi é muito bonita e sempre me inspirou bastante também, sabe? uhum. E inspiração de trabalho, assim, o Karlofts. Hoje hoje em dia ele não é tanto, né? Minha inspiração, acho que minha inspiração hoje tá mais aberta, talvez. Eu acho que eu abstraí mais um pouco de seguir artistas específicos e, e eu comecei a ver mais, aprender mais com o que eu vejo na internet. Até um pouco estranho falar isso, mas eu parei de olhar muito pro trabalho dos outros, sabe? Eu Uhum. comecei a buscar inspiração em foto, comecei a buscar inspiração na vida real, comecei a buscar inspiração em coisas, em temas específicos. E aí eu acho que isso foi moldando o meu trabalho, fora o trabalho de publicidade, assim. Como eles me obrigam, né? O trabalho por si só me obriga a fazer vários estilos diferentes.
Então eu acabo sempre tendo contato com um monte de coisa diferente. Artista 3D, sei lá, artista que faz é, colagem, sabe? É, Uhum. nossa, muito tipo de coisa diferente. Então meu trabalho acabou virando uma mistura de tudo isso, assim, sabe? Sim. É, legal isso, cara, porque acho que ao longo do tempo a gente vai absorvendo tudo e muitas vezes chega aqueles momentos que a gente estuda ou faz um trabalho que a gente pensa, poxa, mas para que que serve isso? Onde é que isso vai encaixar no meu plano, entre aspas, né? Mas lá na frente parece que faz tudo sentido, sabe? Independente de técnica, de estilo, parece que essas coisas acabam, sei lá, agregando de uma maneira meio estranha, mas funciona, sabe? Cara, isso é uma parada que eu falo muito sobre estilo. Eu abri um curso agora de fundamentos, né? Uhum. Misturando com 3D. E aí no curso eu falo um pouco sobre estilo e eu bato na tecla que estilo é mais a possibilidade de escolhas que você tem na sua mão do que de fato uma coisa que você é predestinado, sabe? Sim. Tipo, eu sinto que eu consigo fazer qualquer estilo pelo simples motivo de eu consigo ler as decisões que a pessoa tomou no trabalho dela e através dessas decisões eu busco, através do entendimento dessas decisões eu consigo montar um estilo, sabe? Então eu acho que Uhum. lendo bastante, eu gosto muito de ler, cara. Eu leio pouco hoje em dia, mas eu não gosto de tutorial, por exemplo, sabe? Eu gosto de Sim. ler livro. Tipo, eu tenho um monte de livro de arte aqui. Eu já li praticamente todos. Então, eu gosto de pegar aquele conhecimento que eu li ali e tentar enxergar no trabalho das outras pessoas, sabe? Eu acho que também, claro, né, muito disso em desenvolver por conta do trampo de publicidade, por estar sempre tendo que mudar de estilo, meio que, caraca, como que eu faço esse estilo desse cara? Aí eu meio que fui aprendendo na raça, mas depois que você estuda design, estuda um monte de teoria, você começa a ver as pessoas aplicando aquilo no trabalho delas, e aí eu acho que foi por isso que meu estudo foi moldando. Porque o estudo hoje é muito mais voltado para isso, assim, tipo, para olhar o trabalho, peças que eu gosto, coisas que eu acho legais, e tento estudar aquelas decisões e fazer aquelas decisões se tornarem parte do meu trabalho de alguma forma, sabe? Entendi. Então, seria mais ou menos esse teu processo de estudo hoje em dia. Uhum, com certeza, porque é uma forma de eu conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo, sabe? Saquei. Não, é interessante tu falar isso, porque eu acho que com o passar do tempo, a maneira como a gente vai estudando vai se moldando muito com o trabalho, assim, até por uma questão de tempo, né? A gente acaba tendo que priorizar alguma coisa. É interessante ver como é que tu consegue alinhar essas duas coisas de maneira a uma não atrapalhar a outra, né? E também tem um pouco de vida social, né? Que é muito importante. No início da carreira, eu me perdi muito, assim, tipo, no sentido de eu passava muitas e muitas e muitas e muitas horas estudando por vários dias consecutivos. Uhum. E com o trabalho eu fiz a mesma coisa, mas eu fui percebendo que é muito necessário dar dividir o seu tempo e dividir a sua vida entre arte e viver para também conseguir ter uma saúde mental para continuar produzindo, sabe? Uhum. É, até uma coisa que eu quero falar um pouquinho mais à frente nessa conversa contigo, mas antes eu queria te perguntar, até tu tinha comentado que tu tem um curso e tudo mais, como é que tem sido pra ti, assim, esse momento, assim, de estar no papel do professor, assim, deixar de ser o aluno e começar a ser o professor? Então, como eu falei, eu saí da ICS em 2016 e aí acho que foi em 2018 ou 19 a ICS me chamou. O Luzi me indicou para ser instrutor lá junto com ele, sabe? Uhum. E aí eu fazia as correções do curso de Fundamentals. E, cara, imagina, eu fiquei 5 anos e meio fazendo isso com o Luzi lá, sabe? Eu fiquei um tempão na ICS. E aí agora que eu tô indo by myself, assim, com o meu próprio curso, eu acho muito legal a sensação de esse controle de ter que organizar as informações na minha cabeça para passar para frente, sabe? Foi Sim. uma coisa que eu treinei nos últimos 5 anos e meio. Só que, por exemplo, o meu curso, ele ensina o fundamento de desenho misturado com 3D. E foi uma Uhum. coisa que eu comecei a me introduzir lá atrás, quando eu pulei um pouquinho isso, na real, mas eu trabalhei na Light Farm durante um tempo, né? Sim. Na Light Farm, putz, a galera lá é monstruosa com 3D, e aí eu via todo mundo usando 3D. A indústria hoje em si, ela pede muito 3D, né? Enfim, eu não vou entrar nisso agora, mas as necessidades do mercado foram me empurrando a aprender 3D. E aí eu consegui enxergar essa possibilidade, né, de ensinar o aluno
a mexer com 3D ao mesmo tempo que ele aprende a desenhar. Porque a cognição dele de ver uma coisa é você ensinar ele a desenhar uma forma 3D. Uhum. Outra coisa é ele conseguir projetar aquela forma 3D na frente dele e estudar olhando para ela diretamente, sabe? Principalmente forma orgânica, que é muito difícil de pegar, muito mais do que hard surface. Sim. Então, eu consegui misturar essas duas coisas no meu curso e montar uma agenda de estudo que consiga unir os dois conhecimentos, sabe? Consigam fazer eles casar e fazer o aluno ter mais entendimento, assim, sobre como as coisas funcionam no espaço, sabe? Então é bem Uhum. legal essa posição de professor de, putz, eu vou pegar tudo que eu aprendi nos últimos anos com o Luzi, dando os feedbacks e com o meu trabalho no dia a dia e montar alguma coisa que faça sentido, sabe? Indo e voltando. Porque as minhas aulas são assim, sabe? Eu falo um assunto que ele tá extremamente conectado com o outro. Então, quando eu dou um passo pra frente, é tipo assim, eu não posso dar um passo pra frente sem eu ter feito aquela base anterior, sabe? E as coisas acabam casando muito. Então, foi muito legal, sabe? Montar essa agenda pro aluno conseguir acompanhar e não tornar, na verdade, um problema, né? Ensinar o 3D junto com o desenho, porque essa era uma outra preocupação que eu tinha. Então, Uhum. tá sendo bem uma experiência bem foda, cara. Ver a galera evoluir, ver fazer sentido, sabe? Tipo, os alunos, eu tenho um contato direto com eles ali no WhatsApp, a gente montou um grupo no WhatsApp e tal. Então é uma relação bem próxima com os alunos e ter essa troca com eles direta de muito massa, tipo, tu acordar de manhã e ver eles postando as coisas no grupo e vendo que eles estão evoluindo, sabe? Sim. É bem massa, de verdade. E esse convívio, assim, principalmente vendo os alunos, vendo o mercado, qual que tu imagina, assim, olhando que é a maior barreira hoje em dia para uma pessoa entrar no mercado, assim? Cara, 3D, sem dúvida. Eu acho que ainda, na verdade, durante a história inteira de Concept, tiveram vários momentos que tiveram que se romper Uhum. algumas coisas, né? Então, putz, lembra da época que, tipo, photobashing era um crime? Você usa foto junto com a pintura, Sim. sabe? E aí eu acho que isso acabou passando pro 3D. E eu acho isso muito louco, a evolução da arte nesse sentido, porque hoje virou o mínimo, né? Você saber um pouco de 3D pra entrar no mercado. E o exemplo que eu dou é, pode ter duas pessoas com o mesmo nível ali, né? Dando apply pra uma empresa. Mas, cara, se você tiver 3D, provavelmente a vaga vai ser sua, sabe? Porque Uhum. é muito útil pro estúdio, né? O que eles fazem com um cara que sabe 3D junto ao concept, com certeza são muito mais possibilidades. Um- Recentemente aconteceu isso. Eu tava mandando uns e-mails pra conseguir trabalho, e aí um dos caras me respondeu, e a primeira pergunta que ele fez é se eu sabia fazer 3D e sabia fazer pentover em cima de 3D. Uhum. E aí eu sinto que ainda tem essa coisa, sabe, de usar 3D tá roubando, ou eu não preciso aprender 3D. Eu acho que isso é uma barreira que precisa ser quebrada, assim, e facilita muito arrumar trabalho hoje em dia. Com certeza, cara. Também tem uma questão de que, cara, são poucas vagas que, sei lá, a pessoa pode fazer tudo 2D. Geralmente vai agregar alguma outra função, sei lá, de UI, UX, enfim. É complicado, assim. Eu sou meio suspeito pra falar disso, na verdade, né? Mas é interessante, assim, tu Você é botar dessa bastante, maneira. é bastante suspeito. Mas, É. cara, percebe no dia a dia de trampo, assim, os prazos, né? As coisas, por exemplo, vai, pra publicidade. Às vezes eu tenho que fazer concept de cenário em um, dois dias no máximo, cara. E eu Uhum. não tô falando de um cenário simples, sabe? Eu tô falando de um cenário com uma iluminação bem feita, em perspectiva e uma perspectiva complexa, três pontos numa câmera extremamente com um ângulo, né, com uma milimetragem de câmera bem forçada, às vezes 21 milímetros, 35 milímetros. Imagina Uhum. desenhar tudo isso, pintar por cima, tipo assim, fica meio inviável, sabe? É que realmente para concept especificamente falando, é bem complicado, né? Se você não tiver 3D, você não consegue mesmo bater os prazos, porque para ter a qualidade que eles exigem, no tempo que eles Uhum. exigem, é muito pouco. O 3D ele precisa estar ali mesmo, sabe? Sim. E também, E assim, hoje aquela, em né? Se dia. você não fizer, outra pessoa vai fazer, né? Ainda tem isso. Exatamente. Pô, mas eu ia dizer que hoje em dia eu não lembro de um cara, devo lembrar de dois, três no máximo, que faça, por exemplo, cenários
sem usar 3D, assim, sabe? É muito difícil, sabe? Tipo, principalmente que nem tu falou, a perspectiva e tudo mais. E até uma coisa que eu acho interessante é que, eu não sei se tu percebeu isso no teu trabalho, mas a partir do momento que tu começou a usar 3D, tu não sente que a questão de entender a perspectiva não melhorou, no geral? Cara, então, esse foi um dos cliques pra fazer o curso, na verdade, sabe? Porque eu fui perceber isso. Quando eu tava fazendo Last of Wars, e aí eu não fazia 3D ainda, né? Eu desenhava por cima Uhum, das coisas que eles mandavam e eu em cima daquele 3D, que era mais complexo, eu tinha que reinterpretar por cima aquelas formas pra desenhar de uma forma que coubesse na animação. Naquela época, eu já tinha percebido alguma coisa diferente. Várias soluções de como que a forma fica dentro do espaço que eu não sabia resolver, o 3D tinha resposta. Então, quando aí avançam os anos e aí eu começo a estudar o 3D e começo a fazer o 3D, aí faço o blocking bonitinho, tiro o render e mando pro Photoshop para pintar em cima. E eu começo a desenhar, né, em cima, ter que refazer algumas soluções, eu falei, caraca, calma aí. Eu tô desenhando melhor naturalmente, sabe? Tipo assim, tem uhum, formas, soluções na pintura, soluções que só vieram por conta de estar em cima do 3D o dia inteiro, olhando aquelas formas tridimensionais, vendo como que elas estão funcionando no espaço, como que elas distorcem. Então, respondendo a sua pergunta, pra caralho, mano. Eu acho que o seu trabalho, junto com o 3D, ele naturalmente evolui. uhum. É, eu também Eu tenho essa acho louco isso percepção, de cara. trabalhar com desenho. Oi, desculpa, pode falar. Não, não, pode falar, cara. Só eu falar que eu tenho essa mesma percepção em relação ao meu trabalho, que eu tinha muito medo, às vezes, de fazer algumas coisas em perspectiva, porque é complicado de fazer na mão, é complexo. Quando começa a ser mais de 2 pontos, começa a ficar uma dor de cabeça. E depois que comecei a fazer Uhum. 3D, tu vai perdendo um pouco desse medo, assim, de conseguir desenvolver uma coisa meio que a mão livre, às vezes, sabe? Eu acho muito legal também que ele não. Isso é uma coisa muito legal. Ele dá a sensação de, caralho, eu posso fazer o que eu quiser agora. Eu acho muito massa essa sensação de, cara, não importa o quão complexa seja essa cena, eu consigo pelo menos blocar ela, sabe? Uhum. Pega uma cena de 3 pontos, sei lá, de um castelo no fundo, com árvore e montanha, aí o castelo lá no topo, com a perspectiva em 3 pontos e, sei lá, coloca umas torres no meio e você vê aquelas torres diminuindo, aquela câmera forçada, os ângulos da perspectiva todos cruzados. Se você vê isso pronto já e pensa em desenhar isso, começa a virar uma maluquice, mas quando você pensa que, putz, às vezes o cara modelou 3 coisas e duplicou no 3D e jogou a câmera lá atrás e já dá um efeito muito massa. Então eu acho que Sim. essa sensação, esse poder que o 3D dá pra você, também é uma forma de, tipo assim, te motivar a estudar mais, sabe? Uhum. É, e uma coisa complementa a outra. Acho que uma coisa que é bem comum o pessoal que faz cenário, tipo a gente, assim, é, sei lá, tu faz uma blocagem muito feia, assim, tipo só low poly zona. Daí tu pega aquela blocagem, joga no Photoshop e começa a riscar por cima pra ajeitar e melhorar e pensar coisas que poderiam ficar mais interessantes. Depois tu joga de volta no 3D, ajeita aquilo e tu fica nesse ping-pong entre 2D e Nossa, 3D. total. E, pô, isso só agrega, assim, né? Nossa, demais, demais. É o que eu falei, né? Cara, sabe uma coisa que eu percebi que é muito importante pro artista enquanto ele está produzindo? Dopamina, cara. Uhum. Quando você tem essa troca do 3D pro 2D, dá uma sensação de que as coisas estão acontecendo, e isso também é grande parte culpa do 3D, porque ele te dá um resultado, né? Por mais Sim. feio que seja a blocagem, meio que na sua cabeça sempre tá um pouco resolvido, né? Você É sempre coloca estrutura. aquela luz vindo. É, exato. Porque você coloca aquela luz, sei lá, pensa num cubo num plano reto e uma luz vindo de cima. Bem simples, tá ligado? Duas luzes. Uma keylight e uma backlight ali. Já fica bem bonito no 3D, sabe? Então ele Uhum. já faz. Quando você olha esses resultados no 3D, eu acho que aquilo vai criando uma motivação para o próximo passo. E aí, próximo passo, próximo passo, próximo passo. Então, eu acho que o 3D, e isso inclusive é um dos assuntos do meu curso, né? Ele dá essa motivada nos estudos também. Porque estudar perspectiva não é a coisa mais divertida do mundo. É muito difícil. Até tudo fazer sentido demora um tempo. E durante muito tempo você faz muita coisa ruim, muita coisa feia, muita coisa difícil. E o 3D, ele cria esse equilíbrio de você conseguir fazer alguma coisinha legal também, uma coisa que você sente que tá progredindo o tempo inteiro. Eu, pelo menos, eu sinto que ele dá essa sensação de, putz, tô um pouquinho melhor agora.
O 3D, ele é muito difícil, mas ele é muito técnico, né? Às vezes você Uhum. precisa saber uma ferramenta que muda todo o seu processo e o resultado fica muito melhor, sabe? 2 cliques ali que você ativou, sei lá no Cycles do Blender, por exemplo, e você ativa uma coisinha de sombra ali, putz, já dá um efeito totalmente diferente e já dá aquela animada pra continuar estudando, continuar vendo coisa. Eu acho que esse lance de se automotivar no processo ajuda você a evoluir muito também, sabe? É, tipo, uma coisa que eu pelo menos costumo dizer é que o 3D ele me dá estrutura, o 2D ele me dá inspiração, sabe? Irado. E, cara, até aproveitando, sobre essa questão de curso e tudo mais, tu chegou um tempo atrás a fazer também workshops, falando mais de negócios. E, assim, tu é um cara que tem uma visão bem ampla em relação a isso, até porque tu trabalhou com projetos tanto no Brasil como fora do Brasil, em vários tipos de formatos, assim. Como é que tu vê hoje em dia essa questão dos profissionais tentando entender melhor o negócio? O que que é a maior barreira, assim, para quem está tentando entrar, digamos, no mercado, assim, em termos de entender negócio? Pergunta complicada de responder porque eu acho que existem várias visões diferentes da parada. Uhum. É, eu acho que eu percebi que eu só ia, eu, Catan, né? Eu demorei muito tempo pra começar a pegar job pra fora. Acho que esse é o primeiro ponto. Uhum. E aí, é, como eu falei pra você, eu vim de uma realidade bem difícil, sabe? Eu realmente passei por dificuldade quando era mais novo e tal. E aí, porra, eu trabalhava em telemarketing, e eu ganhava R$ 648, mano. Uhum. Trabalhando com telemarketing. Meu primeiro trabalho de desenho, eu tava ganhando R$ 1.500. Então, Uhum. pra mim, já foi um puta de um salto, sabe? Claro. É, Passou-se os anos, e aí, quando comecei a pegar bastante freela, bastante que eu digo assim, né? Dois, três ao mesmo tempo ali na época, eu comecei a ver que, tipo, putz, olha só, eu tô conseguindo tirar uma graninha por mês, sabe? Só que não daria pra fazer aquilo se eu não tivesse que trabalhar pra caralho. Uhum. Assim, se eu não tivesse que ficar muito tempo em cima do PC. Por isso que eu falo que é o complicado o assunto, porque a- começa a entrar numa discussão de saúde de trabalho bem complexa, sabe? E que eu tenho uma visão que muita gente considera tóxica da coisa. Mas pra Sim. mim, com certeza, a maior barreira é a saúde de trabalho, porque a não ser que você seja o dono do estúdio, se você for só freela, né? Se você estiver só trabalhando mesmo, assim, no sentido de só fazendo os projetos, né? Não sendo dono dos projetos, você não vai conseguir o tanto de dinheiro que um cara ganha por ter pego o projeto, sabe? Claro. A- o- É simples assim, se alguém tá te pagando 5, 7 mil ali pra ficar. Esse é um salário médio aí de uma galera que trabalha com publicidade, sabe? 6, 7 conto ali no mês. Ou se você é freela, você consegue fechar uns trabalhos por 3, 4 mil por freela. Dependendo do estúdio, às vezes até 7, 9 mil. Só que assim, pra você aumentar muito mais isso, você não vai conseguir trabalhar 8 horas por dia, sabe? Claro. Você vai ter que trabalhar muito mais. E aí e aí totalmente eu, né? E eu acho que quando eu percebi que eu conseguia ficar muitas horas trabalhando, e aí com certeza eu vi o dinheiro no fim do mês pingando na conta, eu falava, caraca, cara, eu acho que é isso. Eu falei, eu achei. E aí eu coloco o 3D junto, porque o 3D acelera muito o processo, né? Uhum. Então, eu percebi que eu fazia as coisas bem rápido. Eu conseguia terminar os trabalhos rápido de uma maneira óbvia, sem perder qualidade, para o cliente voltar. E aí eu comecei a pegar excesso de trabalho. Pra mim, Sim. essa sim, ainda hoje é a chave, sabe? Ter mais de um trabalho ao mesmo tempo, pra mim, é a chave pra ganhar grana com arte sem ser dono de um estúdio. Acho que tem essa diferença muito grande. O que eu ia falar é que, pô, se um cara tá te pagando 7, com certeza ele tá ganhando 100 mil. Isso é, tipo assim, ah, ninguém vai te pagar um salário alto se ele não estiver ganhando muito mais do que você tá ganhando 1.000 vezes mais, sabe? Uhum. Então, eu assumi que, beleza, eu vou trabalhar, eu vou ser artista, não quero ter a dor de cabeça de ser dono de estúdio, mas pra eu conseguir ganhar o que eu quero ganhar, eu vou precisar trabalhar pra caralho, eu vou precisar passar umas crazy hours trampando pra conseguir essa grana.
Então, talvez pra mim a maior barreira seja isso mesmo, sabe? De estar disposto a sacrificar um pouco da sua saúde mental e física pra conseguir uma renda maior, sabe? Uhum. É, tem uma questão aí também no que tu falou que eu acho interessante citar, mas a gente ainda trabalha muito com geoarbitragem. E assim, só para explicar o termo, é quando tu ganha em cima de câmbio. Então, tipo, claro, uma coisa é tu trabalhar aqui pro Brasil com um orçamento no Brasil, né? E outra coisa é trabalhar para fora, né? Isso possibilita muitas Exato. pessoas de ter um trabalho só e ganhar que nem um cara que, sei lá, se arrebenta fazendo freelas aqui dentro, sabe? A gente tem que lembrar isso também, eu acredito, né? Não, com certeza. Agora, assim, de uns 2 anos pra cá, dois, não, dois, três, 3, 4, 3 anos e pouco, quase 4 anos, que eu comecei a pegar mais trabalho internacional, com certeza eu diminuí muito mais a minha carga de trabalho, saca? Porque é o que você falou, ganhar R$ 4.000 é uma coisa, ganhar US$ 4.000 é outra parada, sabe? Uhum. É, Então, a partir do momento que você. Mas aí, aí que tá, Marcos. Vai muito de pessoa pra pessoa. Tem gente que vai ganhar 20 conto no mês e vai estar feliz. E vai ter gente que vai ganhar 20 conto no mês com aquele trampo que ele tá pegando ali seus US$ 4.000, trabalhando umas, sei lá, 8, 9 horas por dia. Ele vai falar, cara, eu quero ganhar mais. E aí ele vai pegar dois trampos ao mesmo tempo. E aí por isso que eu tô falando que é muito sobre mim, sabe? Pra pegar esses 20 mil e fazer eles virar 40 mil. Pra pegar esses Uhum. 40 mil e fazer eles virarem 50 mil. Então, por isso que eu falo que é uma relação um pouco tóxica que eu tenho, vista de modo geral, porque é isso, assim. Pra mim é literalmente quanto mais melhor. Então, quanto eu puder aguentar, putz, pra mim eu vou fazer, sabe? É claro, eu consigo ter uma organização de, putz, se eu trabalhei muito, muito, muito esse mês que vem eu não vou pegar tanto trabalho, sabe? Eu vou relaxar um Uhum. pouco. E aí eu volto pro ciclo. Mas aí a gente vai entrar em outras questões de saber se organizar, saber organizar a agenda. Mas é o que você. Mas com certeza. Com certeza, tipo, trabalhar pra fora ajuda muito a você ter uma renda muito melhor, né? De uma Uhum. maneira mais fácil. Só que pra entrar pra trabalhos pra fora também já não é tão simples, né? Porque a competição é muito grande. Ah, sim, tu não tá competindo só com o brasileiro, tu tá competindo com o mundo inteiro. Exatamente. Abre o ArtStation ali um minutinho que você vai ver o nível da galera que está competindo, sabe? É, isso já muda bastante a perspectiva nesse sentido. Mas assim, até acho que legal a gente falar um pouco sobre rotina depois, mas antes eu queria falar sobre um outro assunto que é um pouco mais polêmico, mas acho que tu deve ter já alguns argumentos sobre, que seria qual que é a tua opinião sobre a inteligência artificial e como é que isso tá, para onde isso está indo, na tua opinião, se isso impactou o teu trabalho de alguma maneira. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Cara, eu acho que assim, de certa forma, todo mundo é impactado, porque sim, os trabalhos diminuíram. E aí você não precisa ir muito longe, é só você abrir o LinkedIn e ver o tanto de gente que teve ó, teve projeto que ou foi cancelado, ou o projeto simplesmente estava demitindo um monte de gente, sabe? Os estúdios demitindo um monte de gente. E Uhum, isso está acontecendo, não tem como negar. Porém, eu não vejo ainda como o fim da era, porque o trabalho de concept art especificamente, ele não é um trabalho tão fácil de ser substituído, assim, sabe? São coisas muito específicas que precisam ser feitas dentro do processo, e eu digo isso em várias camadas. É, e a máquina, né, ela aprende o que é dado para ela, ela não consegue inventar nada. E aí um exemplo ótimo disso é pega o novo Homem-Aranha que tá saindo, que saiu, pega o Tartarugas Ninjas que vai sair agora, que já saiu, né, na verdade, e vai uhum, sair agora aqui no Brasil no fim desse mês. Ahn, não tem como ela criar aquele aspecto visual do zero, sabe? Eu acho isso importante de levar em consideração quando a gente tá falando de inteligência, porque, pelo menos, né, até o momento, ela não é capaz de criar nada do zero. uhum, Então, nosso trabalho, por enquanto, tá salvo durante um tempo. Mas, putz, o que tá rolando de estúdio que antes iam contratar um artista pra fazer um pitching e agora tá colocando inteligência pra fazer parte do pitching é maluquice, cara. sim. Isso é triste porque é bom pro empreendedor, é ruim pra indústria, né? Mas, infelizmente, também não tem muito o que fazer, assim. Falando sobre o mercado brasileiro, em comparação com o mercado lá de fora, pô, lá fora os caras têm sindicato, sabe? De concept. Lá Uhum, fora existe um profissionalismo muito maior do que tem aqui hoje, e
Pra acontecer isso aqui vai precisar de um tempo, sabe? Tem um sindicato de alguma coisa aqui que deveria existir, sabe? Porque, por exemplo, cada um cobra o que quer, cada um faz o que quer, cada empresa faz o que quer com quem tá trabalhando pra ela. E isso em vários sentidos, sabe? Pro artista isso é péssimo, porque a gente não tem segurança de trabalho nenhuma. Uhum. Então, mas lá fora existem alguns meios que protegem, existem pessoas correndo atrás disso, porque eu prefiro acreditar, e aí eu acho que volta pra saúde mental, que o meu trabalho não vai acabar e eu vou seguir o fluxo e tentar aprender com o que der, sabe? Com o que eu tenho na mão, assim. Eu uso o ChatGPT, eu uso o Midjourney, não para o trabalho em si, mas para fazer pesquisa, para criar referência, para montar texto, para, sabe? Eu comecei a procurar maneiras de usar aquela inteligência de forma ética dentro do meu trabalho. E eu acho que se eu ficar lutando contra isso, é... não, não tem como e por que ficar lutando contra, sabe? Eu Uhum. acho que a tarefa agora é organizar. Primeiro é organizar, parar de ser uma parada antiética, sabe? De usar trabalhos de pessoas sem consentimento. Pra mim, esse é o primeiro passo. E aí, uma vez que eles organizarem isso, aí a gente pode dar o próximo passo, que é, de fato, tratar isso de uma forma normal, sabe? Mas enquanto estiver tirando dinheiro de pessoas pra colocar na mão de quem já tá milionário, pra mim isso não faz sentido nenhum, assim. Imagina, cara, são tantos artistas, são milhões de pessoas trabalhando com arte ao redor do mundo. Sim. Imagina o tanto de desemprego e custo que isso vai gerar se a inteligência simplesmente tomar o trabalho de todo mundo, sabe? Eu não consigo ver isso acontecendo. Eu acho que é um colapso grande demais pra acontecer assim. Então, se tem alguma coisa pra falar, eu acho que com certeza pra galera relaxar um pouco, se empenhar em fazer coisas diferentes. Eu acho que essa é uma outra coisa que tem que ter na cabeça. Eu, por exemplo, meu portfólio ele não tá tão atualizado porque você sabe bem, né? A gente vai trabalhando muita Sim. coisa e fica em NDA, não pode postar, mas muito do meu trabalho com 3D hoje, perdão, muito do meu trabalho eu, eu consigo fidelidade dos clientes, eu consigo manter os clientes e manter as minhas coisas porque eu não me limitei só a entregar a peça final, sabe? Eu acho que tem na cabeça que você precisa se vender mais, sabe? Fazer mais do que a inteligência poderia fazer, sabe? Então, enquanto a inteligência está entregando uma arte bonita, você está entregando uma arte bem conceituada, você está entregando um 3D que vai ajudar o cara na produção, você está fazendo uma apresentação bonita do trabalho, você está fazendo se entender com as suas ideias. É, Por exemplo, eu vou entregar um trabalho hoje, eu não entrego só lá a peça final, sabe? Tipo, chega pro cliente e entrega a arte final. Eu entrego a arte final, eu entrego a defesa da arte, eu monto, mostro os sketches junto, mostro no 3D blocado. O 3D, como é para animação, geralmente, o 3D ele tem ali a escala dos personagens em relação ao cenário. Enfim, eu entrego não só o concept, sabe? Eu entrego um planejamento do trabalho junto. Uhum. E esse é meu diferencial como artista. Eu acho que quanto mais as pessoas procurarem o diferencial delas na entrega, para ganhar vantagem em cima de uma ferramenta que só entrega a arte, né, que muitas vezes nem é isso que é necessário, mas aí é outro assunto. Quanto mais você criar essas suas diferenças, menos risco você corre de ficar sem trabalho, sabe? Sim. Cara, eu concordo com tudo que você falou. Até eu queria acrescentar que é muito importante a gente entender o que é um trabalho. Assim, trabalho qualquer trabalho, de qualquer natureza de um trabalho, é sobre solucionar um problema. Então, Sim. cara, uma ferramenta não soluciona um problema. Se a IA solucionasse problemas pra gente, bom, a gente já teria acabado, né? Porque. Mas Com é sobre isso, certeza. sabe? Pô, pensa assim, um cara quando faz um concept não é só o aspecto visual, né? Tem toda uma ideia por trás, ela tem que fazer aquela funcionalidade, tem que fazer, digamos, o storytelling. A máquina não tem muito como fazer isso, cara. E até o dia que ela conseguir fazer isso, que nem eu falei, bom, daí a gente, né, vai resolver outros problemas do mundo. Eu não duvido que são tão cruciais quanto a arte, né? Então, cara, se preocupem em solucionar os problemas do cliente de vocês, da empresa de vocês. Que nem o Catan falou agora, pô, se vocês podem ajudar num processo, vocês estão ajudando a solucionar um problema. Então, se vocês podem, sei lá, ajudar fazendo uma blocagem, ajudar explicando direitinho com as pranchas de apresentação, com layout, com. Enfim, cara, tem
N maneiras que tu pode ajudar, assim. E claro, isso vai envolver muitas vezes tu agregar outras funções, com certeza, sabe? Hoje em dia, às vezes eu até faço animação de leve de alguma coisa, sabe? É sobre também tu entender que tudo faz parte de um problema maior e tu, digamos assim, tem que ser parte da solução. É o que a gente tava falando um pouco no início sobre o lance de se dispor a aprender e fazer as coisas, né? Uhum, Porque, a partir, por exemplo, assim, você fala assim, cara, você é concept artist de cenário. Ou melhor, ou só de personagem. Tá, uhum, mas existe tanta. É o que você falou, tem tanta coisa pra fazer junto a isso, sabe? Você vai desenvolver um visual, você vai ser concept que só faz cenas, ou você vai, sei lá, pintar, ser especializado em pintar a cena bem renderizada, você vai fazer sketch, ou você vai simplesmente se dispor a aprender um pouco de tudo que é necessário. Que nem no momento que a gente tá hoje, ou você se abre e aprende coisas novas, ou você fica pra trás, não tem muito o que fazer mesmo, sabe? Então, é o que tu falou, assim, sabe? Se dispor a aprender e modificar e se adaptar ao mercado pra não ficar sem trampo, né? Essa é a real. uhum. Porque tem menos vagas, mano. Isso é foda falar, mas é verdade, sabe? Tipo, o concept já é limitado pra caralho. Você não precisa de uma equipe gigantesca, o concept de um filme gigante, tá? É... Tanto é que tem muito mais vaga de 3D em estúdio do que vaga de concept artists, né? Uhum. Já é um emprego limitado justamente porque ele exige conhecimentos e coisas muito específicas para ser trabalhada ali. Então é por isso que a gente acaba até sofrendo um pouco menos com AI, né? Uhum. É um trabalho que, assim, eu acho que às vezes ainda existe muita confusão nesse sentido, e acho que é por isso que muitas pessoas não têm essa percepção de que quando tu tem uma ferramenta que gera imagens bonitas e o teu trabalho não é só gerar imagens bonitas, tu não deveria ficar preocupado com isso. Agora, se o teu trabalho tu acredita que é só gerar imagens ilustrativas e bonitas sem ter uma conceituação por trás, daí realmente, daí eu ficaria preocupado, entende? Hum, e até mesmo para ilustradores, né? Já que a gente tá falando sobre esse lance de ilustrar e fazer só uma ilustração bonita, mesmo o trabalho de ilustrar não é só fazer bonito, né? Não, não é. O trabalho de ilustrar para um pôster, às vezes precisa de um. Por exemplo, eu tô conversando com você e tô andando no ArtStation enquanto a gente vai conversando. Acabei de abrir um Uhum. post de Valorant aqui, que a ilustração é muito específica, sabe? O tipo de pincelada é específica, a composição é específica, são tantas coisas específicas também na ilustração, e o cara pode até começar com uma AI, que é o que tá acontecendo hoje em dia, mas ele vai precisar chamar alguém pra fazer aquilo depois, sabe? Sim. É... não dá pra simplesmente tomar todo o trabalho do artista. Eu acho que isso é meio impossível, assim, sabe? Ele precisa de um direcionamento específico e precisa de pessoas específicas pra fazer esse tipo de trabalho. Sim. E nesse sentido também eu vou botar mais um adendo aqui, cara. Que, tipo assim, não adianta só o cara saber mexer no Midjourney ou Stable Diffusion, porque é aquela coisa, tá, beleza, ficou bonito, mas agora conserta isso aqui, daí o cara não sabe pintar, o cara não sabe desenhar, o cara não sabe fazer várias coisas, tipo, é uma limitação muito grande, entende? Então, tipo, tu tem que continuar Com sabendo os certeza. fundamentos da arte, mesmo que tu vá usar essas ferramentas no processo. Sim, mano. Sim, com certeza. A gente não sabe como as coisas vão ficar daqui a um tempo, mas não dá pra ficar prevendo muito, né? Pensa aí, há 2 anos atrás ninguém falava sobre isso, mano. Ninguém É. falava sobre nosso trabalho ser substituído. Então, ficar projetando demais as coisas e ficar pensando que o nosso trabalho vai acabar também não vai ajudar muito, assim. Até porque a gente pode estar supondo aqui um monte de coisa falando que não vai acabar e ano que vem acaba, sabe? Essa é a verdade. Não dá pra ter certeza de nada no momento que a gente tá. Eu acho que a única coisa saudável a se fazer é entender que seu trabalho é importante e ele é extremamente difícil de ser substituído. E aí, a partir daí, a gente começa uma conversa. Porque se ficar só pirando, tu vai acabar largando a área, né? Teve várias pessoas que desanimaram, né, de estudar. Quantos posts eu vi de, tipo, putz, agora que eu comecei a estudar arte, isso tá acontecendo, e aí você já vê a pessoa desanimadaça, assim, sabe? Não sei, assim, se vale a pena ficar tão desanimado com as coisas. Acho que tem muito mais esperança e com certeza uma regulamentação pra essas coisas, assim. É, Esses assuntos já estão acontecendo, né? As empresas já falam que, cara, não é só se colocar lá a imagem e postar, porque vai dar BO com copyright, sabe? uhum. Eu acho que tem uma questão aí que tu falou em relação às pessoas que estão começando que
é uma coisa que não dá pra negar, eu já vi várias pessoas comentarem comigo, que é assim, trabalhos muito de entrada, sei lá, algumas coisas tipo commission, umas encomendinhas simples, assim, sabe? Eles acabam sendo meio que podados nisso daí, porque tem muita gente que realmente vai optar por botar ali no Midjourney, não sei o quê, do que pagar um artista iniciante muitas vezes. Então isso acaba sendo um pouquinho complicado até nesse sentido, assim, mas enfim, a gente tem que ver como é que isso vai andar nesse sentido. Mas, cara, Por eu isso que eu acho que falei que é importante a regulamentação, né, isso, Marcos? tipo, eu ia falar, pô, eu acho que o problema mais Precisa dessa emergente é isso. regulamentação. Sim. É. A base de dados, né? Como tu comentou, pô, a base de dados, quando ela é antiética nesse sentido, cara, daí não adianta, realmente. Acho que uma coisa é tu ter uma base de dados que tu montou ali, sei lá, tu, Catan, pegou tuas ilustrações e botou ali no Stable Diffusion, não sei o quê. E daí tu disse, ah, não, beleza, faz um boneco aí pra mim, não sei, faz um cenário. É uma coisa, entende? O direito autoral é Ah, teu, sabe? Outra coisa é tu pegar da internet sim. inteira. E é aquilo, né? Muito artista, e coloca entre aspas aí, porque eu não considero artista de AI, ele não tem fundamento nenhum de arte, sabe? O cara que for só procurar trabalho de ilustração, só sabendo fazer AI, ele não vai conseguir trampo, mano. Não tem como, é o que você falou, precisa fazer pequenas alterações, tem várias coisas que o Midjourney e entre outros não consegue ler. Então, assim, é uma caminhada até lá acontecer. E, de novo, voltando no papo de regulamentação. Só pode se ter uma conversa de substituição de pessoas ou qualquer outra coisa de forma aceitável a partir do momento que tem uma regulamentação. Antes disso, pra mim, é palhaçada, sabe? Eu não acho que vai ser o caso. Sim. É, a gente tem que Mas é a esperar. minha esperança. É, assim, é a minha esperança falando, né? Sim, sim. É, com certeza. É, aqui não é pra gente botar nada escrito em pedra, assim, é uma coisa que eu deixo bem claro em toda entrevista, que é a opinião que a gente tá falando aqui, agora, pode mudar, porque as coisas mudam o tempo todo, assim, então a gente também tem que se adaptando e tentando analisar cada cenário, né? Você lembra quando era piada que a gente falava que todo mundo ia ser substituído, menos o artista? Sim. Recentemente eu tava tendo esse papo com a minha esposa, inclusive, cara. E a gente tava falando sobre, tipo, cara, eu tava contando pra ela que um tempo atrás era piada, falar, médico vai ser, todo mundo vai ser substituído, menos o artista. E a gente foi a primeira classe a sofrer com essa parada, sabe? Eu achei irônico até. É, tem outras áreas que estão tendo isso, tipo administração, direito está tendo muito isso, principalmente em relação a banco de dados. Hoje em dia um advogado usa vários bots assim para trabalhar, um bagulho bem doido assim. Mas eu confesso que eu sou um pouco alheio Roteiro. assim, como é que funciona. Ah, a greve dos roteiristas agora é um exemplo disso, né? Sim, sim, sim. É, Então, isso e é esses talvez seja movimentos que eu legal. acho massa. Uhum, Então, e é esses movimentos que precisam ter mesmo. Precisa os caras irem lá e falar, cara, vocês não vão substituir assim. Tipo, vocês querem substituir, quer usar robô junto? Beleza, a gente trabalha junto com o robô. Mas vocês não podem simplesmente tirar o emprego de milhões de pessoas. Não existe isso, não faz sentido isso, sabe? Vai uhum, colapsar tudo. Por isso que eu acho que vai ter um planejamento e alguma coisa por trás. Porque nitidamente vai dar merda, sabe? Tipo assim, não tem como sim. dar certo. É, eu nem sei em que pé tá agora, eu até deveria me informar mais, mas eu ia dizer que é legal essa situação, quer dizer, legal entre aspas, né? É legal ver essa situação porque eu acho que ela vai dar muitas respostas em relação a outras áreas que, enfim, né, estão indo para um mesmo caminho, na minha opinião. Então acho que a gente pode ficar de olho na situação para ver o que acontece com a gente. Concordo contigo. Mas, por exemplo, você, por que que você parou de dar uma olhada nisso? Porque tava fazendo mal e você preferiu só focar no seu trampo, eu imagino. Não, cara, pior que não. Eu vou te falar que é só porque eu tava meio alheio mesmo, te falar a real. Eu fui descobrir, sei lá, umas semanas atrás que tava tendo isso, porque alguém me Uhum. comentou que tinha uma coisa que tinha atrasado. Não sei se era o lançamento de um filme, o lançamento de uma coisa, e daí disseram, ah, é greve dos roteiristas. Eu fui lá ver o que que era. Ah, pode crer. Pode crer. Eu fui por Mas, esse motivo, importante. assim, eu tava bem em cima acompanhando, e aí uma hora começou a me fazer mal, e eu falei, cara, vou só parar de acompanhar esse lance, e vou fazer meu trampo, e vou Sim. ver o que vai dar, porque se eu ficar em cima eu vou ficar maluco, sabe? É, notícia no geral é meio complicado minha relação com notícia, cara, porque você começa a ver muito de qualquer coisa de notícia, sempre. Notícia ruim vende mais, né? A gente sempre fala isso, né? Nossa, sim, velho, pra caralho. Independente de notícia, nossa área já acabou, tá ligado? Não, o mundo acabou, não é só a nossa. É, Tipo, exato, nossa, sim, sim, nossa, total, mano, total, total. É, galera, por favor, não fiquem pirados. eu achei que tu ia dizer não vejam notícia. Porra, não ver notícia é foda, mas tentar não pirar é essencial, cara.
Sim. E até aproveitando esse gancho, cara, de não pirar, eu queria que tu falasse, não sobre pirar, tá? Não te preocupa. Mas uma coisa que tu comentou até, e eu lembro que eu via na época tu fazendo, foi que tu viajou bastante uma época, né? Tu pegava o Airbnb, tu levava tua mesa, tudo pra lá e dava uma volta, dava um rolê por vários lugares, assim. Como é que foi essa experiência pra Uhum, ti, assim, trabalhar pelo mundo, sei lá? uhum. Mano, minha vida é muito doideira, assim, eu acho que eu tomo umas decisões que elas são bem do nada. Pra você ter ideia, eu fui morar no México, é, Tailândia, Panamá e eu tomei a decisão de ir pro México, tipo assim, um mês antes de ir, sabe? Uhum. É, Sempre foi, desde moleque eu falava que. Isso é uma coisa que eu fazia desde criança, que eu falava que eu queria viajar o mundo todo. Eu falava que eu queria ficar viajando o mundo. Isso é uma coisa que eu sempre tive dentro de mim. E eu também eu sempre fiquei mudando muito de casa. Mesmo em São Paulo, eu ficava, tipo, pegando um mês em cada lugar, assim, sabe? Então acho que é muito do meu espírito. E aí o que me Uhum. acrescenta isso, e me acrescentou muito na época, é esse contato com muita realidade diferente. E eu tá tendo sempre que me readaptar às coisas. Isso me fazia muito bem, sabe? Eu ficava Uhum. enjoado dos lugares que eu estava, eu precisava de novos ares, novas inspirações, novas histórias malucas que eu fosse viver. Então, quando minha vida tá muito complicada, tá muita doideira, eu gostava de fazer alguma coisa que saísse muito da caixinha. Sim. E isso me energizava bastante, sabe? É... Eu gosto, cara, assim, não sei nem como me aprofundar mais nesse assunto, no sentido que, tipo, era literalmente por prazer pessoal. O Uhum. prazer de estar indo pra um lugar novo, ainda mais. Pô, o México tem várias coisas legais. De estrutura, de. Cara, umas histórias de máfia que tinham lá eram super legais, sabe? Tipo, em Cancún era super legal. Aí você via as pessoas contando, os locais contando ali, as pessoas que moravam ali contando, os mitos que tem por ali, que são. Você nem acha coisa na internet, sabe? Tipo, às vezes aconteceu, por exemplo, eu cheguei em Tulum, eu morei em Cancún e Tulum ali no México. Uhum. Aí eu cheguei no Airbnb em Tulum e meu quarto só ia ficar liberado umas horas depois. E eu tinha um lugarzinho ali pra tomar um sorvete, uma parada dentro do próprio. Era tipo um hotel gigantesco, sabe? Uhum. E aí, eu sentei ali pra conversar com uma pessoa. De repente eu tava conversando com um americano que aparentemente ele vendia droga pelo mundo todo. Uma mina muito aleatória que contou umas histórias malucas que ela mudou a cor do olho dela. Cara, Hã? era só coisa doida, assim. Aí, tipo, eu chegava dentro do quarto e falava, caralho, como assim, velho? O que que eu tô fazendo? O que que tá acontecendo? Então, tirava tira minha cabeça um pouco de só estudo, 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 trabalho, trabalho, trabalho e me ajuda, sabe? A respirar um pouco. Então, pô, eu trabalhava o dia inteiro, mas aí quando eu saía do trabalho ali, eu tava num quarto de Airbnb super legal, num lugar super diferente, com pessoas completamente, com valores completamente diferentes do meu. Uhum. Era bem irado, assim, sabe? É, cara, tu falando assim até faz eu pensar que o quanto se impacta no teu trabalho no sentido de que nem tu falou, tu gosta dessa coisa de variar de estilo, gosta de variar a técnica e mudar o lugar, mudar o contexto, eu imagino que isso também, cara, parece até uma academia pro cérebro, na minha opinião, sabe? Cara, e é muito difícil também, Marcos, porque, por exemplo, vai, eu fiquei quase um ano morando fora dessa última vez que eu fui. E, bicho, tu sente falta de. Assim, eu saí de São Paulo, uma cabeça tava cansada, minha vida tava boa, sabe? Tipo, eu tava com um Uhum. apartamento massa, tava com um carro legal, tava indo pra festa, tava fazendo tudo coisa legal. Mas uma hora cansa aquilo tudo. E aí, eu vendi tudo, saí de São Paulo, fui morar fora. E aí eu comecei a passar por coisas que me fizeram a começar a dar valor para as coisas que eu tinha antes, sabe? Então Uhum. eu saí totalmente e eu consegui ver de fora as coisas que eu tinha. E não dava valor, não prestava atenção. E aí eu não tô falando só de bem material, eu tô falando de pessoas também, sabe? Sim. Ou o inverso também. Tava dando valor para as coisas erradas. Isso é outra coisa que a gente acaba vendo quando tá de fora. Então, o primeiro mês ali no México, principalmente, foi um tempo bem complicado porque eu tava, apesar de estar curtindo tudo aquilo, eu tava começando a enxergar
e começando a dar valor para as coisas que eu nem tava mais prestando atenção, sabe? Então, essa é uma outra coisa legal de viajar, porque como você está em contato com outras coisas, e muitas vezes são muito diferentes do seu dia a dia, você começa a entender as coisas que você passava com outra visão. É literalmente como se tivesse vindo um amigo de fora te dando conselho, sabe? Só que esse amigo é você mesmo ali. E Uhum. só você pode enxergar as coisas, às vezes, sobre sua vida, que tem muita coisa na nossa vida que a gente nunca vai contar pra ninguém. Todo mundo tem seu lado extremamente pessoal. E aí é muito massa, porque quando você se isola da forma que eu me isolei em outro país que você não conhece absolutamente ninguém, e meio que você tem que começar a sua vida do zero ali, no sentido de vida social, e até aprender o contexto que você tá, como eu disse. Pô, por exemplo, olha que legal, em Cancún você não consegue pegar Uber ali naquela Por parte quê? mais de festa ali, sabe? Porque o Uber ele só te leva até lá. Existe uma máfia Hum. ali dentro e o Uber não pode pegar ninguém, só quem pode trabalhar ali são os taxistas, sabe? E Ah. aí eles cobram uma fortuna de gringo ali, cara. E gringo eu tô falando qualquer pessoa que não seja mexicana. Então, é, por exemplo, não tinha iFood ali, sabe? Não tinha Rappi, uma coisa que era extremamente normal em São Paulo. Uhum. Então, parece bobo e superficial, assim, e até é um pouco, mas mesmo assim, por exemplo, eu comecei a dar valor numas paradas que pra mim eram normais, tá ligado? Tipo, pedir alguma coisa de manhã ali pra tomar um café, ou sei lá, ao invés de ir no mercado, ter que sair pra ir no mercado, eu pedia por telefone. E aí você pega isso e escalona pra muitas outras coisas que eu não tava dando valor, pra amizade, pra poder ver meus pais, pra poder ter contato, sabe esse tipo de coisa? Então Uhum. eu amadureci muito nessa viagem justamente por conta disso, assim. Pô, mas interessante essa perspectiva que tu botou, porque realmente eu acho que às vezes a gente precisa sair um pouco do nosso eixo. E, claro, eu sempre acho que é melhor isso acontecer por vontade espontânea, que nem foi teu caso, do que, sei lá, por algum tipo de trauma, algum tipo de acidente que muitas vezes acaba acometendo as pessoas ao longo da vida, infelizmente, né? Mas, porra, é legal ver que tu tirou uma lição de vida assim, que tu conseguiu dar uma amadurecida, não só, digamos, em como se virar, mas também em como enxergar a vida, assim, enxergar o que que tu quer, eu imagino, também da tua vida, certo? Com certeza, cara, com certeza. Tipo assim, muda totalmente quando você para pra pensar, né, sobre o que você tá fazendo e onde você quer chegar com aquelas decisões, você com certeza vai conseguir ver coisas que você não tava vendo antes, sabe, naturalmente. Uhum. E, cara, um tempo atrás, se eu não me engano, tu teve um certo burnout, né? Tu chegou a comentar uma coisa do tipo, né? Não sei se foi mais ou menos nessa época. Sim, cara. Na verdade, a gente volta para aquele assunto de saúde mental, né? Eu fico me expondo várias vezes, em diversas vezes na minha vida, a riscos, né? Todo momento eu tô me Uhum. colocando em riscos, não só financeiros, mas de vida, assim. Agora menos, né? Casei, tô tranquilo, mas principalmente em relação ao trabalho, é, eu me cobro bastante, cara. Eu me cobro bastante. Eu quero ser melhor todo dia, eu quero aprender uma coisa nova todo dia. Eu não sou uma pessoa muito calma, né? Eu me estresso com facilidade, então eu tenho que lidar muito comigo mesmo. E eu tenho TDA também, né? Então, assim, um monte de mini coisas que se acumulam. E aí, quando eu me exponho a situações extremas de trabalho, que eu tenho que trabalhar demais, e principalmente quando o trabalho não tá fluindo, eu fico maluco, sabe? Tipo, o cansaço mental pra mim era muito pior que o físico. Então muitas Uhum. vezes não é nem que eu tô cansado de pintar e desenhar, às vezes eu só não quero porque eu tô sem cabeça pra fazer, sabe? Sim. E aí não tem muito o que fazer, pra ser honesto contigo. Principalmente se você tá com muito trabalho, eu só engulo e vou pra cima, sabe? Tipo, e aí uma coisa que eu aprendi é ficar colocando na minha cabeça que tudo aquilo tem uma hora de acabar. Então, por exemplo, eu tô com muito trabalho, cara, uma hora eu vou entregar esses trampos, tá ligado? E foi uma escolha minha pegar eles também. Então, essa foi a chave que eu criei pra conseguir tranquilizar um pouco, né? E é claro, né? Eu tenho uma esposa incrível do meu lado que, tipo, ela me ajuda bastante nesse sentido, assim, porque é sempre bom, ela tá sempre aqui comigo pra conversar, ela me acalma também, me ajuda em várias paradas. Então eu acabo me apoiando nas pessoas que eu amo, sabe? E isso acaba ajudando muito a passar por essas fases muito complicadas. Mas burnout eu acho que é extremamente normal, né, pra galera que trabalha com desenho.
Sim, sim. Não, acho que todo mundo vai passar por um burnoutinho em algum momento, principalmente se tu começa a te profissionalizar e tu quer crescer nesse tipo de profissão e tu começa a almejar coisas, que nem tu falou, sabe? E quando eu digo almejar coisas, não é necessariamente só dinheiro, às vezes tu quer fazer coisas diferentes, tu quer tentar coisas diferentes, sabe? Tu quer, sei lá, isso aqui, por exemplo, pra mim é uma coisa diferente, sabe? Que eu queria fazer funcionar, então, tipo, claro que isso também vai ocupar um espaço no teu HD mental ali. Não deixa de ser uma coisa que tu tá te esforçando, tu tá trabalhando pra fazer algo legal, sabe? Então, eu digo Com mais nesse certeza. sentido pra ti, do sentido de entender mais ou menos como é que tu fez assim ao longo desse tempo pra lidar com essas coisas. Claro, tem coisas que são maturidade, né? Tem coisas que, tipo, que nem tu falou, é engolir seco, é entender que tu fez um comprometimento com pessoas e tu tem que cumprir com a tua palavra. Mas acho que tem coisas que também envolvem, que nem a gente estava falando antes, questão de saúde mental, de, poxa, ter um espaço para desabafar, seja através de uma terapia, seja através de um grupo de apoio, de uma pessoa. Eu acho que isso também é muito necessário, né, para a gente conseguir ao longo do tempo, sei lá, sobreviver nesse sentido. Cara, com certeza. Com certeza. Eu não fiz terapia. Quer dizer, eu fiz uma, duas vezes, três vezes no máximo. Mas esse lance de ter pessoas que você falou aí, pra mim é muito importante. E essa, inclusive, é uma das coisas que eu comecei a dar mais valor quando eu fui pra fora e fiz aquela loucura toda que eu tava contando. Uhum, E, assim, eu, com o tempo, quanto mais trabalho eu fui pegando, mais eu fui me afastando das pessoas, né? Tanto é que meu Instagram é extremamente parado, né? E exatamente por conta disso, assim, sabe? Eu fui me afastando só que demais das coisas. E uhum, aí eu comecei a perceber a importância de ter amigos ali, sabe? De trabalho no dia a dia. Isso ajuda muito a você manter sua sanidade, sabe? Ver que as pessoas também passam por dificuldades tanto quanto você. E ter alguém ali pra falar, calma, vai ficar tudo bem. Às vezes é muito importante, sabe? Do que ficar guardando tudo pra você, porque uma hora você vai explodir, sabe? Isso é inevitável. Principalmente quando você tá trampando e os prazos estão apertados e a arte não tá saindo do jeito que você quer. Você tá trabalhando cansado. Cara, não tem o que fazer, assim. Todo mundo acaba passando por isso em algum momento, sabe? A melhor forma de lidar pra mim é o que você falou, sabe? Ter alguém junto ali. uhum. E assim, aproveitando aqui também, falar um pouco mais sobre a vida pessoal e tudo mais, como é que é a tua rotina hoje em dia, cara? Cara, eu acordo cedinho, às vezes. Depende da hora que eu vou dormir, assim, sabe? Uhum, É um pouco volátil nesse sentido. Ah, mas eu acordo, pra mim é ritual de manhã fazer um cafezinho da manhã. E aí não digo café em si, né? O café, mas eu digo o ato de fazer. Então, fazer um pão. Eu gosto muito de comer milho, então. Ou ir no mercado e pegar essas coisas. Então eu separo ali uma hora e meia da parte da manhã pra comer. Às vezes ficar com a minha esposa, ver uns vídeos bobos enquanto tá tomando café. Passou isso, eu venho pro computador. Sento aqui, eu peguei o costume de anotar as coisas na mão, sabe? Eu tenho uma uhum, cadernetinha aqui do lado e eu anoto tudo que eu vou fazer no dia. E aí eu separo isso em mini tarefas. Então, por exemplo, tenho entrega de trabalho tal. Ao invés de eu ficar só anotar ali, hoje eu tenho que entregar coisa X, eu coloco, tá, entrega do trabalho X. Aí embaixo é pintar, não sei o que, blocar 3D, fazer pintura, fazer sketch por cima. Tipo, eu vou colocando mini coisas em cima da tarefa geral, sabe? E uhum. aí aí eu monto tudo que eu vou fazer no dia, e eu prefiro fazer isso no dia a dia. E, e é isso, aí eu, cara, eu vou trabalhando até onde der. Honestamente, assim, eu não tenho muito. Eu não me sinto muito cansado. Se eu não tiver nenhuma entrega de última hora, assim, sabe? Não tiver nenhuma entrega pra fazer no dia, eu vou até onde eu aguento. E. Ou, por exemplo, se eu tenho. Por isso que é muito variado nesse sentido, mas se eu tiver um pouquinho de tempo a mais, eu pego e paro e vou estudar um pouco, sabe? Eu vou fazer alguma coisa pessoal ali, algum estudo específico, muitas vezes de 3D, muitas vezes uma técnica que eu tô querendo aprender. Eu tô querendo aprender muito ZBrush ultimamente, sabe? Uhum. Eu tô mexendo bastante com isso. Mas eu não tenho muito horário no sentido fixo de, putz, quando é 8 horas eu paro, quando é 10 horas eu paro. Eu vou alternando durante os dias, mas a única coisa que eu mantenho como rotina de fato é isso, né? Acordar, tomar o café da manhã e escrever as coisas que eu tenho pra fazer. Porque essa sensação de estar tudo escrito e eu ir
marcando X nas coisas que já foram, volta a parada da dopamina que eu te falei lá, sabe? Uhum. Tipo, a partir do momento que eu risco uma, me motiva pra ir pra próxima. Ah, sim. É, são rituais, né, cara? Pô, também tenho minhas coisas assim. Eu sou bem. Nossa, eu sou bem chatinho, tá ligado? Metódico pra caralho por quando eu vou fazer as coisas. Mas se eu não faço, se às vezes dá um problema, uma quebra no dia, tipo, ah, puta, não deu pra ir na academia logo de manhã, ou coisa assim, eu já fico meio bolado. Não sei se rola isso Eu tenho contigo. esse problema. Nossa, assim, é que eu falei, né? Eu sou meio estressado com as coisas. Então, se começa a sair muito do meu planejamento, já começa a virar uma bola de neve e eu já começo a ficar estressado pra caralho. E, cara, uma coisa que eu já notei um tempo atrás é que tu tem uma certa, como é que dizer, relação interessante, assim, com a música, né? Como é que é isso pra ti? Nossa, cara, pra mim é tudo, assim. Gosto muito de música. Muito, 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 muito. Eu tenho uma relação com Uhum, minha casa aqui é cheia de quadro do Travis Scott pra lá e pra cá, sabe? uhum, Pô, eu ouço rap desde molequinho, então me inspira muito, cara. Me inspira de várias maneiras. De, tipo, tá fazendo um concept, colocar a música tema, ou colocar aquela vibe pra tentar entrar no mood do concept. A simplesmente sentar e escrever um rap, às vezes, sabe? uhum, Me inspira de várias formas e acho que é uma forma também de eu correr um pouco de desenho, sabe? Pô, eu não tenho mais o tesão que eu tinha por jogar videogame igual quando eu era moleque, sabe? E uhum, aí acho que música substituiu muito isso. Hoje menos, assim. Acho que vai muito de tempos em tempos. Tem tempo que eu não tô nem querendo olhar pra arte. E tem tempo que, tipo, eu termino meu horário de trabalho e saio correndo procurar tutorial na internet, sabe? uhum. Mas a música é isso, é meu escape de, tipo, putz, tô muito cansado de fazer isso aqui. Vou fazer alguma outra coisa que me agrada. E agora, ultimamente, tá sendo ver série. Negócio que É. me acalma. E qual é o teu rapper favorito? Aproveitando. Da gringa, com certeza, Travis Scott. E daqui Uhum. do Brasil, Racionais, né? Mano Brown é o melhor. Mas ele divide meu coração com o Emicida também, que fez parte de uma fase importante da minha vida ali. É, de novo, né? Principalmente por conta da parada de motivação que o rap tem. Então, putz, Emicida tem muita música que me representa muito, assim. Massa, cara. Eu conheci o Emicida faz muitos anos atrás. Mas, É, enfim, que irado, que maneiro. isso é história para outro podcast. Ah, cara, vamos fazer uma sessão aqui que eu chamo de bate-bola. Tu sabe como é que funciona um bate-bola? Um pouco, você vai falar alguma coisa, eu respondo com outra, né? Exatamente. Daí tu Sem pensar responde. muito. É, essa é a ideia. E daí saem umas coisas engraçadas nisso. Fechou. Vamos lá, eu tenho TDA, talvez seja difícil, mas eu vou tentar. Vamos lá, eu confio em ti, cara. Tu é um bom guri, cara. Então tá, vamos começar aqui. Primeira coisa, um filme. Ratatouille. Uma música. Beira de piscina, Emicida. Um lugar. Tailândia. Tailândia, tu falou? Aham. Ah, pode crer. Uma cor. Vermelho. Uma comida. Comida japonesa. Um Não jogo. fui específico, né? Eu não consegui. Um Não, pode ser, jogo. pode ser específico, vamos lá. Comida japonesa qual? Temaki. Ah, temaki é bom, cara. Pô, tribom. É É o, muito bom, pô. É absurdo. é o cachorro quente japonês, sei lá. Tô falando Show quente uma japonês. coisa. Caralho, eu nunca escutei isso. É, não, isso foi um absurdo que eu Genial. falei, né? Tem que cortar isso Eu aqui. achei genial, pô. Eu vou deixar, na real. Genial, é absolutamente genial. Ah, um jogo, cara. Super Mario World. Um esporte. Basquete. Uma pessoa. Esposa. Uma arte tua. Ai, caralho, uma arte minha? Ah, eu Essa. gosto da Monkey Temple. Ah, massa. Essa tá no teu portfólio ali ainda? Tá, é uma que tem uma menininha com uma espada. Ah, eu sei qual é. Aí o início é verde e o fim é vermelho, assim. Pode crer, cara. Bom, acabou aqui então o bate-bola. Até que foi bem, cara. Pô, tu falou que tu ia, sei lá, dar uma fraquejada, né? Nada a ver. Foi tri bem. Pô, mas assim, cara, pra fechar aqui o nosso podcast, eu vou entrar uma parte mais, digamos, reflexiva aqui, certo?
Vamos fazer um Uhum. exercício mental aqui e imaginar como é que tu vê, assim, a questão da profissão, enfim, da área de arte digital, assim, do Brasil para os próximos 5, 10 anos. O que que tu imagina? Caraca, se eu te falar que eu não consigo ter muita perspectiva, eu imagino talvez que ah, durante um tempo talvez crie um pouco de escassez no trabalho aqui dentro, especificamente por conta desse lance da inteligência artificial. Acabe Uhum, atrapalhando um pouco as coisas. Mas com o tempo, a regulamentação talvez possa ajustar isso. É uma área que tá crescendo bastante, então, tipo, putz, eu abro o Instagram hoje, tem tanta gente que eu olho extremamente talentosa que eu nunca vi assim, sabe? Tipo, é muita gente talentosa que surge toda hora, sabe? Toda hora aparece um cara que você nunca viu e o trabalho dele é incrível. uhum, Então, eu acho que tem muito potencial para a indústria crescer, mais pessoas terem coragem de abrir estúdios outsourcing, sabe? O Brasil é uma fonte de muito artista bom, então provavelmente bastante estúdio outsourcing prestando trabalho para fora. Não sei se o Brasil melhora a ponto de ser viável, né? Se produzir coisas diretamente aqui, igual se produz fora, sabe? Igual de fato tem uma indústria. Mas eu vejo a gente prestando muito serviço para estúdio de fora, assim, sabe? Vários artistas se juntando em pequenos times, ou grandes times, né? Mas tudo com um trabalho outsourcing. Eu acho que o outsourcing é o caminho daqui pra frente. uhum. É, já meio que tá acontecendo, né? A gente tem bastante estúdio de outsourcing, assim, mas a gente também tem alguns estúdios fazendo títulos próprios aqui, e eu espero que isso continue tendo, assim, eu digo isso em jogos, claro, tem questão da animação também, que eu não sei dizer daí, talvez tu saiba me dizer melhor. Cara, animação a gente. Eu vejo o cenário de jogo crescendo muito aqui, né? Constantemente. Agora, fazer um filme de animação aqui, sei lá, um filme de animação em 3D, eu já não vejo tão perto, assim. Eu acho que não se existe tanto esse interesse quanto tem de fazer games, por exemplo. E também não sei se o retorno é bom e grande igual o de games é. Talvez fazendo pra publicidade, beleza, é bem lucrativo, mas, sei lá, um filme igual Pixar, ou, sei lá, Like Studio, qualquer outro estúdio parecido com esse, eu não consigo ver, assim, crescendo tanto quanto o jogo, sabe? Eu acho que também isso tem muito a ver com a questão de, sei lá, incentivo fiscal, aquela coisa que o pessoal fala muito do Canadá, né? Que eles têm um incentivo fiscal e por isso que muitos estúdios foram pra lá. Enfim, posso estar falando uma bobagem aqui, mas tenho quase certeza que rolou uma coisa assim um tempo atrás. Mas acho que também tem o lance do retorno do filme, né? Por exemplo, o Ah, filme da sim. Disney não é o filme que dá dinheiro pra ela, né? O que dá dinheiro é o pós, né? Sim, sim, São os exatamente. bonequinhos, são não sei o quê. Então, por isso que é mais difícil se viver de filme no Brasil. Especificamente falando de animação 3D, sabe, Triple A, sabe? Animação 3D Triple A, que é realmente com uma grana bizarra atrás, com um monte de artista envolvido. Sei lá, um filme de 1 hora e meia, né? Padrão. Não sei. Seria um sonho, né? Mas eu acho que é um pouco distante no momento. Sim, sim. É, não, faz sentido isso que tu quis dizer. Realmente, não tinha pensado por esse lado. E, cara, a última pergunta, pegando essa mesma pegada mais reflexiva, assim, o que que tu imagina pra ti, assim, a tua pessoa daqui a 5, 10 anos? Cara, eu quero. Eu tenho vontade de abrir um estúdio de outsourcing para games e animação. É, eu me vejo montado no dinheiro e bem tranquilo, fazendo direção, sabe? De arte e bastante projeto pessoal, principalmente. É bem, como é que eu vou dizer, direto, assim, até achei que tu fosse elaborar um pouco mais, mas legal saber que tu já tem, assim, uma visão do que tu quer, assim, porque provavelmente tu já tá meio que encaminhando, imagino, a tua carreira pra ir pra Tipo, isso. então, o que eu falei pra você, assim, eu peguei muito gosto por esse lance de testar coisas, sabe? De fazer coisa Uhum, diferente. E eu acho que esse é o lance legal do estúdio outsourcing, cara. Tipo, o estúdio outsourcing, ele pode estar pegando um trabalho estilizadaço e ele pode estar pegando um trampo é, realista, sabe? uhum, Então, eu gostaria muito de conseguir lidar com essas duas coisas
trabalhar para vários estúdios diferentes, mas sem perder, melhor, colocando mais a minha autonomia, sabe? Colocando mais as coisas que eu gosto dentro dos filmes. Porque a posição que eu tenho hoje é agradar o diretor, sabe? Agradar o ponto de vista de alguém. Por mais que ainda faça uma direção de arte ou outra ali na Zombie, é, ainda não é o meu high goals, assim. Eu quero muito. Eu quero muito conseguir tocar projetos inteiros, sabe? Dentro de um estúdio. Então. Mas ao mesmo tempo eu também não quero ficar participando de um estúdio específico. Eu não quero, Uhum. sabe, pegar só projetos daquele tipo porque eu trabalho naquele estúdio X. Então eu me vejo assim, continuar nessa linha que eu tô de é um trabalho mais, né, mais aberto, assim, trabalhando para várias coisas diferentes, mas com pessoas me ajudando. Que eu chamei de estúdio outsourcing, mas eu vejo mais ali como reunir pessoas que eu gosto, sabe? E conseguir dividir os trabalhos e conseguir criar coisas dentro, junto com essas pessoas, com ideias que se compactuem ali. Esse é uma coisa que eu acho bem legal, sabe? Poder criar imagens, criar IPs. Às vezes eu tenho umas ideias de, tipo, criar um livro ilustrado com uma história e o livro e as histórias contarem é, as histórias junto com as imagens em texto contarem aquela história, misturando com áudio. Então tem várias coisas que eu acho legais de serem feitas, mas sozinho não dá pra fazer, sabe? Então eu quero Uhum. ter capital suficiente para conseguir movimentar não só essas coisas que eu acho legais, mas também trabalhar com esses outros projetos, sabe? Que vão variando, mas sempre ali entre jogo e animação, sem ter que fazer nenhum tipo de trabalho maluco que eu não acho legal de fazer, porque acaba sendo um pouco da nossa profissão também, muitas vezes fazer coisas que você não acha tão legal, mas que precisam ser feitas, porque as contas precisam ser pagas, sabe? Eu quero Sim. poder chegar nesse momento de, tipo, simplesmente conseguir fazer as coisas porque é legal de fazer, sabe? Uhum. Eu imagino que muita gente, né, gostaria de ter essa perspectiva também, de poder fazer uma coisa mais livre nesse sentido, sem tantas amarras, mas... Bom, eu imagino que tem um cara que está te encaminhando para isso e realmente eu desejo sucesso nisso. E também, vou aproveitar agora, né, deixar aqui para ti um espaço para tu poder, claro, ah, falar pro pessoal onde é que a gente consegue te encontrar, se tu quer divulgar alguma coisa, por favor, fica à vontade agora. Ah, irado. Bom, acho que eu ia agradecer de novo, né, Marcos? Obrigado pelo convite. Acho que foi um espaço legal para conversar, para me conhecer um pouquinho mais. Eu tento Uhum. não me aprofundar muito em todos os assuntos, eu sou uma pessoa um pouquinho mais reservada nesse sentido. Mas em relação a tudo que a gente conversou, eu acho extremamente importante. Achei legal de poder colocar as ideias para fora, falar um pouquinho, principalmente sobre os assuntos legais que a gente tocou, sem cagar regra, né? A gente podendo falar assim de uma Uhum. maneira tranquila e suave, então eu adorei o espaço para fazer isso. Eu tô no Instagram, mas assim, me encontrar na internet é complicado porque eu sou uma pessoa meio off, sabe? Mas ali tem meu Instagram, que tá @catonwalker. No Insta você me acha facinho. É a única rede que eu tenho ali para me comunicar com todo mundo. E eu também tô com um workshop para sair no fim desse mês de Environment, que eu fiz um workshop de 2 dias ali, dia 26 e 27 de agosto. É um workshop que vai ensinar a pintar e com Blender e Photoshop e ZBrush, sabe? Tipo, eu vou ensinar Uhum. como que eu misturo essas ferramentas para fazer uma arte. Tudo isso focando em economia de tempo, sabe? Então, não é só o ato de usar os programas, mas incentivando e mostrando como que eles podem ser produtivos no processo. Acho que é isso. Então tá, cara, porra, sucesso aí com o seu workshop e te agradeço essa visita, sei lá como é que a gente chama isso aqui, e volte sempre, cara, porque foi um papo bem legal e claro, acho que tem mais assuntos que a gente poderia falar da próxima vez também. Obrigadão então, Catan. Obrigadão, Marcos. Obrigadão mesmo, cara. Fica bem aí. E é isso. A gente volta para falar mais coisas de mercado. Ia ser bem legal mesmo discutir mais assuntos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify,
no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram, e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. E se vocês quiserem aprender um pouquinho mais do processo de concept art, principalmente sobre o processo de cenários, eu tenho um curso na High School chamado Cenários Detalhados em 3D e 2D. Esse curso vocês podem adquirir ele de maneira avulsa, ou vocês podem fazer a inscrição mensal, semestral, enfim, dos planos que tem dentro da High School. Eu recomendo essa segunda opção, porque além de ter acesso ao meu curso, vocês vão ter acesso a vários outros cursos que tem naquela plataforma, que é basicamente uma Netflix de cursos digitais. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!